Capítulo 12 do livro de Atos diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou no cárcere, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado no cárcere, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam o cárcere. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz no cárcere, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram numa rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, a mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de tanto gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara do cárcere e disse: Anunciai isso a Tiago e aos irmãos.
E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justificar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, assentado no tribunal, e lhes fez um discurso, e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, depois de haverem terminado aquele serviço, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Capítulo 12 do livro de Atos vai falar sobre a perseguição dos discípulos. A perseguição do rei Herodes sobre alguns da igreja, porque ele queria matar aqueles que faziam com que o evangelho se expandisse. Então, depois da Páscoa, Pedro foi ao cárcere. E quando Pedro vai ao cárcere, Pedro estava guardado, porque a igreja fazia contínua oração por ele. Então, quando Pedro estava nesse cárcere, veio uma luz resplandecente. E o anjo do Senhor apareceu a Pedro e disse a ele para ele levantar-se. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E aí Pedro, ele seguia o anjo. E Pedro via a força e o poder, porque quando chegaram-se às portas de ferro que dá para a cidade, as portas se abriram. Então o anjo se apartou dele e Pedro disse que agora sabia que o Senhor enviou o anjo para livrá-lo das mãos de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Porque muitos judeus aceitaram Jesus, mas muitos não aceitavam. E os que não aceitavam Jesus perseguiam os discípulos. Então Pedro, ele vai à casa de Maria, mãe de João, e se reuniu com os que estavam orando. Ele batia na porta, mas ninguém atendia, e ele perseverava em bater. E quando viram a Pedro, ele acenou a mão e disse tudo o que o Senhor tinha feito no cárcere. Ele contou o milagre que ele viveu dentro do cárcere. Porque para Pedro, qual que era a saída? Pedro estava dentro de um cárcere, com cadeias, com portões de ferro. Não haveria solução para ele. E por que é importante que a igreja esteja unida em oração? Porque é somente a oração que faz com que os milagres aconteçam. É somente na oração que faz com que a mão de Deus se mova ao nosso favor. E aí veio o julgamento, porque souberam
que Pedro havia saído da prisão. E quando Herodes, ele faz um discurso assentado num tribunal, ele é ferido pelo anjo do Senhor, porque o povo clamava voz de Deus e não de homem. Eles não queriam ouvir a voz de homem, mas a voz de Deus. E aí o que aconteceu com Herodes? Ele foi ferido e comido por bichos, porque ele não deu glórias a Deus, mesmo ele entendendo o que tinha acontecido. Ele viu o que o anjo fez diante da vida de Pedro. E a palavra de Deus ia se multiplicando, crescendo e multiplicando. E todos louvavam ao Senhor pela vida dos discípulos, pela ação missionária. E hoje o Senhor quer falar conosco. Nós que ouvimos a palavra de Deus, nós que entendemos os relatos da Bíblia, nós que compreendemos as ações dos discípulos em anunciar o Evangelho. E o que é anunciar o Evangelho? É pregar Jesus Cristo. É pregar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. É pregar o Filho de Deus. É pregar a palavra da salvação. É pregar os mandamentos do Senhor. É viver a lei do Senhor e a ressurreição de Jesus. Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus, ele veio para nos restaurar e nos resgatar do mundo da perdição. Jesus, ele veio nos resgatar daquilo que nós não enxergamos. Porque quantas vezes estamos cegos pelo caminho? Quantas vezes estamos perdidos? Mas a palavra de Deus é a verdade para as nossas vidas. A palavra de Deus é consolo e conforto. A palavra de Deus, ela é única e poderosa. E quando nós entendemos essa palavra, nós compreendemos que o Senhor, ele quer nos abençoar. O Senhor, ele quer nos purificar. O Senhor, ele quer nos guardar e nos livrar das mãos dos opressores. O milagre aconteceu quando Pedro saiu da prisão. Então nós não devemos parar de orar. Nós não devemos cessar de clamar, de buscar, de evangelizar, porque o Senhor, ele quer ver as nossas ações, as nossas atitudes. Estando fraco, Pedro, ele cria que a igreja não pararia de orar. Por isso é importante estarmos ao lado de pessoas que oram. Por isso que é importante estarmos sendo direcionados aos discípulos de Cristo, aqueles que querem anunciar a palavra de Deus, aqueles que querem viver a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, aqueles que anunciam a verdade da palavra, aqueles que agradam o coração de Deus com as suas ações, com seus compromissos com a palavra. E que nós possamos compreender que Deus é perfeito e que Deus fará o milagre nas nossas vidas. Por isso eu te convido a orar neste momento. Eu te convido a buscar o Espírito Santo. Eu convido você a fechar os seus olhos e a ouvir o que Deus tem para falar. Espírito Santo Consolador, Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, que nos direciona o caminho,
O Senhor é aquele que traz anjos para nos guardar e nos livrar de todas as cadeias. Todas as prisões que nos cercam, Senhor, querem nos derrubar, querem nos fazer frágeis, mas sabemos que é diante da prisão que o milagre acontece. E nós queremos viver de milagres, Senhor. Nós queremos viver e ver a sua mão estendida ao nosso favor. E é nesse dia que nós clamamos a Ti, que nós buscamos o Teu reino, buscamos a Tua verdade, a Tua justiça e tememos o Seu nome. Porque glorificamos ao Senhor, que é todo poderoso. O Senhor tem poder para todas as coisas, então nós clamamos a Ti, que o Senhor tire-nos de todas as prisões. Que a igreja, Senhor, que se levanta para orar, Senhor, para clamar, é aquela que crê e tem fé que o Senhor fará o impossível. É aquela que crê que o Senhor ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia para glorificar o seu nome. E que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas, Pai. Que diante desse cárcere, diante dessas prisões que nos cercam, que o Senhor venha com seus anjos, Pai, para nos guardar, para nos livrar. Perdoa as nossas falhas, nossas dificuldades. Perdoa-nos, Senhor, a todas as coisas que nós fazemos contra o nosso próximo. Nós te pedimos perdão, nós clamamos, Senhor, nós pedimos misericórdia, Pai, porque nós queremos, Senhor, que a sua vontade reine nas nossas vidas. Nós pedimos que o seu amor nos envolva, Pai, de maneira sobrenatural. Nós te invocamos, Senhor, e clamamos para que o Senhor nos prepare. Que o Senhor prepare as nossas vidas, Senhor, para a volta do seu Filho. Porque queremos, assim como os discípulos, anunciar a sua palavra, pronunciar a salvação, pronunciar, Senhor, que os seus anjos acampem aos nossos redores para nos livrar, para nos proteger, para nos guardar. Porque a sua palavra é viva e eficaz e o seu nome é santo. Então é diante da sua presença que nós nos dobramos, nos ajoelhamos e nos rendemos, Senhor, ao teu amor, à tua vontade. Guia-nos, Senhor, no caminho que devemos andar. Livra-nos, Senhor, de todos os enganos, de todas as falácias, de tudo aquilo que nos prende, Senhor, e nos torna livres para te adorar, para te engrandecer, para render glórias ao teu nome, de todo o nosso coração. Que o seu nome seja exaltado, engrandecido, glorificado, para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, poderosamente. Que o Espírito Santo possa te ensinar nesse dia o caminho que você deve seguir. E que o Senhor seja exaltado, louvado e glorificado. Amém. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.